Nós estamos falando já na quinta, eu acho que na quinta ministração, coisas perdidas. E aí eu, do meio para o fim, falei, eu não sei por que eu botei o nome desta série de coisas perdidas, porque na verdade são coisas achadas, são coisas encontradas, né? Mas já está aí, é a série Coisas Perdidas, e a gente vai conhecendo a palavra do Senhor cada vez mais, né? Buscando o entendimento. Nós falamos da semana passada uma história triste para valer, né? Uma família perdida. Falamos da história de Acã, que coisa terrível, que coisa triste, né? Aquela família precisou de morrer para que a nação pudesse viver, né? Porque o pecado daquela família estava atrapalhando aquela nação a continuar no propósito de Deus. Então, muitas vezes, Deus tira determinadas pessoas da nossa vida, tira determinadas situações da nossa vida, porque estão nos importunando, porque estão nos atrapalhando no processo de vitória, no processo de conquista, né? Então, a gente precisa ter esse entendimento. Hoje nós vamos falar sobre um irmão perdido. Sabe, irmãos, Marta, Maria... Isso está registrado em João capítulo 11, nós não vamos ler o texto, porque é muito conhecido, depois você pode ler em casa. João capítulo 11, a partir do versículo 1, a ressurreição de Lázaro. Marta, Maria e Lázaro moravam em Betânia, uma pequena aldeiazinha próximo de Jerusalém, não era tão longe assim de Jerusalém, dava para ir bem rapidamente. E eles tinham uma vida pacata, numa cidade, num localzinho singelo, a vida daquela época, né, 2000 e poucos anos atrás, uma vida sem grandes sobressaltos, uma vida tranquila, uma vida que exigia esforço físico, mas também havia muita serenidade. É óbvio que existia o pavor e o medo do Império Romano, que estava ali afligindo aquele povo com altas taxas de impostos, mas aquelas taxas que eram vistas como altas não se compara com as altíssimas taxas de impostos que nós pagamos hoje. Muito bem. Então, irmãos, nós precisamos de ter esse entendimento que lá era difícil, que as coisas não eram fáceis, que as coisas eram complicadas para aquela época. Por muitos motivos, mas nós estamos vivendo uma época muito mais complicada, irmãos, muito mais difícil, uma época muito cheia de desafios, uma época cheia de horrores. E essa semana eu falava com a minha esposa, nós estamos vivendo num mundo estranho, num mundo completamente estranho, num mundo que a gente não tem nenhuma coragem para determinadas atividades, para determinadas situações. A coisa está tão complicada, mas nós vamos chegar nos dias de hoje. Vamos voltar lá à época de Maria, Marta e Lázaro. E eles tinham um relacionamento com Jesus, eles eram amigos de Jesus, caminhavam juntos, conversavam. Jesus tomou várias refeições na casa daqueles 3 irmãos. Maria foi uma daquelas que curvou-se diante de Jesus, lavou os seus pés com um perfume muito caro. Eles tinham uma relação bacana. Mas, sabe, irmãos, Lázaro adoeceu. E o impacto de uma doença é extremamente desagradável para qualquer família. A doença, ela cria uma expectativa muito ansiosa. A gente fica numa ansiedade muito grande, porque queremos que aquela pessoa enferma na nossa família saia logo daquela enfermidade e volte logo à rotina. Nós começamos a nos preocupar quando a doença vai tomando o corpo, ela vai aumentando, ela vai dominando aquele corpo, aquela vida, e nós ficamos preocupados, com certeza. Uma casa adoecida não é uma casa normal.
uma casa que tem doenças, não é uma casa normal, é uma casa anormal, é uma casa muito triste. E nós estamos vivendo uma época que tem muitas pessoas doentes. E por conta disso, muitas pessoas tristes, muitas pessoas muito chorosas, por conta de doenças, algumas doenças bem leves, mas outras doenças muito terríveis. Doenças inimagináveis, doenças tão horrorosas como essa que nós estamos acabando de sair dessa pandemia, não é? Uma coisa horrorosa que matou milhões de pessoas. Então a gente está vendo tudo isso e Marta, Maria e Lázaro, eles foram acossados por uma doença, eles foram visitados por uma doença e eles ficaram muito aflitos com isso. Existem doenças que precisam de uma atenção mais especial. Existe doença que precisa de um cuidado mais atencioso. E eles, naquele primeiro momento, eles olharam e usaram um chazinho disso, um chazinho daquilo, alguns medicamentos naturais que eles já conheciam, eles usaram e tentaram resolver o problema. Mas não conseguiram. E a doença foi tomando força naquela casa. E aquela casa começou a ficar angustiada. Logo que eles viram uma situação, eles ficaram muito preocupados. Sabe por quê? Lázaro era arrimo de família. Lázaro, naquela época, principalmente, que a mulher não tinha tanta força e não tinha tanta domínio de mercado, naquela época, o Lázaro era uma personagem muito importante dentro daquela família, porque ele não só era o escudo daquela casa, era o provedor daquela casa, ele representava a proteção daquela casa, e de repente ele se encontra acamado e numa situação muito difícil, que usaram todas as possibilidades que tinham à mão para resolver o problema e não estavam conseguindo resolver. Aquela família era amiga de Jesus e ela então se viu numa situação, eles viram Jesus fazer muitos milagres e eles se viram numa situação a tal ponto de mandar alguém avisar Jesus que Lázaro não estava bem. Então alguém foi para Galiléia e avisou Jesus de que Lázaro não estava bem. Betânia é na Judéia, e ele então ficou sabendo disso. O recado chegou e disse assim: Senhor, aquele a quem amas está doente. Eu achei curioso essa mensagem, não é? A mensagem que saiu da casa de Marta, de Maria e de Lázaro até os ouvidos de Jesus, até o coração de Jesus. Aquele a quem tu amas está doente. Elas tinham tentado todos os medicamentos possíveis na região, eles estavam pertinho de Jerusalém, a capital, então tudo o que se podia encontrar estava em Jerusalém. E nada foi descoberto que pudesse resolver o problema. Então mandaram a mensagem. E sabe, irmãos, quando eu vejo este momento crucial, onde tudo que eles tentaram foi em vão, e aquele moço já estava se esvaindo, ele estava realmente muito mal, as irmãs e ele disseram: nós temos Jesus. Eu creio piamente que este é o momento da intersecção. Esse é o momento do cruzamento, da linha entre o que eu posso fazer, o que você pode fazer, e o sobrenatural de Deus, e a ação de Deus, e o que Deus pode fazer. É quando nós reconhecemos o ponto da intersecção, é quando nós reconhecemos que aquele momento agora precisa de uma interferência, de uma entrada triunfal de Jesus na nossa vida. Porque os nossos recursos, as nossas habilidades fracassaram. E então a gente precisa acionar pela fé. O Senhor Jesus diz em João capítulo 15, versículo 5, sem mim nada podeis fazer.
Este entendimento da fé cristã, eu preciso de Jesus, eu não posso realizar coisa alguma sem Ele, sobretudo coisas espirituais, coisas sobrenaturais, eu não posso se eu não tiver a intervenção direta, a presença direta do Senhor na minha vida. Então Marta e Maria mandam avisar: aquele a quem tu amas está doente. E a agenda de Jesus estava lotada, a agenda de Jesus estava complicada, mas essa agenda de Jesus não eram os horários das ministrações dele e não eram as reuniões marcadas dele, mas era a agenda de um milagre que deveria acontecer no tempo certo, na hora certa, para que o nome do Deus de Israel pudesse ser glorificado. Tanto é que Jesus disse para os seus discípulos, eles ficaram mais 2 dias ali, e o Senhor Jesus disse para os seus discípulos que essa doença não é para a morte. Mas um pouco na frente, na conversa de Jesus com seus discípulos, Jesus faz a afirmação que está bem no versículo 14, versículos 8 e o versículo 19. Ele apresenta que Lázaro morreu. Lázaro morreu. Os discípulos, eles não tinham entendido quando o Senhor Jesus disse que ele estava dormindo. E Jesus precisa esclarecer para os seus discípulos que algo mais forte tinha acontecido naquela casa. E aí eu começo a olhar para a vida de Marta, Maria e Lázaro, e eu vejo que eles tinham uma relação com Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Israel. Eles mantinham fé, eles tinham uma vida de fé, eles exerciam uma fé. Mais que isso, eles tinham um relacionamento muito forte com Jesus Cristo. E eles criam em Jesus como Messias prometido. Mas mesmo assim, a doença entrou na sua casa. Mesmo assim, a morte desferiu seu golpe terrível naquela casa. Imagina aquelas 2 irmãs, agora solitárias, sem o escudo da família, sem a proteção, sem o provedor daquela casa. Foi um golpe muito terrível. Lázaro estava morto e aquelas irmãs sentiram o gosto amargo dessa ausência do irmão. Lázaro, naquele instante, quando elas o veem morto no leito, elas percebem que tinham perdido o irmão para a morte. Por mais esforços que tenham feito, ainda que tenham mandado o recado para Jesus, elas perderam o irmão para a morte. E o que puderam fazer, a não ser chorar a morte do irmão, a não ser entrar em estado de luto emocional e fisicamente, inclusive até espiritualmente. O que poderiam fazer além de enterrar o irmão entre lágrimas, com dores terríveis? É o que elas podiam fazer, porque o seu irmão querido estava perdido para elas. Agora, em 24 horas, aquele corpo que tinha sido tantas vezes abraçado, aquele corpo que tinha tantas vezes sido alimentado pelas mãos daquelas irmãs, aquele corpo que tinha vestido tantas roupas que aquelas irmãs haviam feito, aquela face que tinha tantas vezes dado sorriso ou fechado o semblante numa bronca ou numa ordenança, agora em poucas horas começaria a decompor-se. Em poucas horas elas perderiam o contato físico com o irmão. Aquele irmão estava perdido, porque a sua alma não estava mais naquele corpo. Agora aquele corpo estava questões de horas. O estado de decomposição iria aumentar e aumentar até a destruição total.
E eu fiquei pensando sobre isso, irmãos. E eu quero fazer uma comparação. Existem muitos tipos de mortes. Evidentemente, nós estamos falando aqui de uma morte de uma pessoa, uma morte física, a separação definitiva da pessoa com relação à família. Nesse caso, o irmão havia sido perdido, a morte levou aquele irmão. Mas muitos relacionamentos estão dados como perdidos, muitas finanças estão dadas como perdidas, muitas situações emocionais, algumas situações, inclusive com necessidades psiquiátricas. E as pessoas olham e elas meneiam os ombros, balançam os ombros e dizem: coitado, esse aí se perdeu, esse aí já era. Não há mais salvação para isso. Não há mais salvação para esse casamento, não há salvação. É o seu semelhante, é o meu semelhante, é o meu próximo, é o seu próximo, é o nosso irmão, é o nosso amigo perdido para o vício, para uma doença, para a incredulidade, para a idolatria. Um irmão, um amigo, um semelhante perdido para o vício do crack, da cocaína, da heroína. É uma irmã sua perdida para a prostituição, para a devassidão, para o alcoolismo. Então a gente está vendo que muitas famílias estão perdendo os seus para essas coisas horríveis. No caso de Marta e Maria, perderam fisicamente pelo processo e pela narrativa aqui. Não, parece que não foi uma coisa muito demorada, foi assim uma doença que veio e logo levou. E agora elas estavam chorosas, tristes, vazias, porque tinham perdido o seu irmão. Mas eu vejo, irmãos, que nós, na nossa geração, nós estamos vivendo uma geração muito estranha, porque nós estamos cada dia mais distantes uns dos outros. Cada dia a gente está distante da necessidade do próximo, cada dia a gente está mais distante da realidade do nosso próximo, do nosso irmão, da nossa irmã, com os problemas tão terríveis que eles estão vivendo. E sabe o que está acontecendo? O sentimento que deveria bater forte de dor, de preocupação, de amargura, o sentimento que deveria tomar o meu e o seu coração e dizer: ei, espera aí, eu tenho que fazer algo, eu tenho que me mover, eu tenho que fazer alguma coisa na direção dessa pessoa que está morrendo ou está morta para a sociedade, está ali enterrada naquela situação. E é bom que se diga, Lázaro foi enterrado numa caverna, num buraco na rocha, e foi colocado uma pedra tapando aquele buraco, aquela porta. E ele ficou ali. Não havia mais nada que pudesse fazer. Os amigos choraram, a família chorou, mas houve o cerimonial, o enterro, e foram para casa, e ali então a saudade, as lembranças, as dores surgiam, mas tinham que continuar a vida. E sabe, irmãos, muitas pessoas estão sendo enterradas nessas condições. O que é que eu quero dizer com isso? É que muita gente está sendo enterrada do ponto de vista onde eu perco a fé, eu perco a esperança, eu perco a crença de que aquela pessoa pode ser salva. Quando Jesus se aproxima da casa de Marta, da casa de Maria, quando ele se encontra com Marta e trava uma conversa com Marta, ele propõe a ressurreição para Lázaro e ela disse: eu sei que ele ressuscitará no último dia. Ele diz: ei, se creres,
verás a glória de Deus. Ele estava falando de algo palpável, possível, realizável ali naquela hora. Mas ela já tinha colocado o morto dela dentro de uma caverna, numa sepultura cavada na rocha. Ela já tinha colocado o morto dela em estado de decomposição, ele se encontrava sepultado há 4 dias. Assim, muitos de nós, irmãos, estamos sepultando os nossos amigos, os nossos parentes, os nossos colegas. Nós estamos desistindo das pessoas, desistindo do casamento, desistindo dos relacionamentos, desistindo da interação uns com os outros, estamos sepultando as pessoas, porque nelas vemos um estado já inanimado, nós não encontramos mais possibilidade para aquelas pessoas. Então começamos a desistir do casamento, a desistir da pessoa. É um ébrio na família. Irmãos, é horrível um ébrio na família. Eu tive um tio, ele já é falecido, meu Deus do céu. Um negócio terrível, um ébrio daquele que bebia, que parava, que não, tinha uma sede inesgotável de beber, só aquelas cachaças, aquelas pingas mais horrorosas. E ele quebrava tudo dentro da casa, destruía tudo e batia em todo mundo. Quantos lares, quantas pessoas estão nesse estado? Quantas pessoas estão viciadas em crack? E o crack é uma droga, irmão, tão miserável, que ela destrói o indivíduo, a dignidade, a possibilidade, acaba com esse indivíduo completamente. Muitas famílias com filhos drogados, elas perdem. Elas vão indo, vão lutando no início, leva para uma clínica, faz alguma coisa, depois vão desistindo, porque a luta é muito grande, o esforço é muito grande. Estão lutando contra algo que é impossível vencer. As pessoas casam fazendo declarações de amor, irmãos. Coraçõezinhos, fazem uma cerimônia tão linda e poucos dias depois estão enfurecidos um contra o outro e estão dizendo: nós não temos compatibilidade. E então começa o esposo a enterrar a esposa, porque acha que para ele ela morreu já. Ou a esposa começa a enterrar o esposo porque ela acha que ele já morreu. Esse irmão perdido de Marta e Maria, elas já tinham enterrado ele, já tinham chorado por ele, já estavam chorosas e saudosas. Quando Jesus chega, como quem diz: uai, Jesus, o senhor não chegou na hora certa, não, aí, ó, deu boró, complicou o trem, já está sepultado. Muitos casos nossos nós temos levado para esse lado. Estamos enterrando, estamos esquecendo, vamos tocar na vida, isso é improvável, isso é impossível, isso não tem como ser, não vai dar certo, isso já deu no osso, já deu o que tinha que dar. Mas elas tinham convidado Jesus à intersecção. Elas tinham chamado Jesus. Jesus não veio na hora que elas queriam. E eu tenho essa notícia para te dar: Jesus não aparece quando nós queremos, ele aparece quando ele sabe que é necessário. E nós, então, chamamos Jesus nas nossas orações, e clamamos Jesus e dizemos: Jesus, me socorre, cura, Senhor, salva, Senhor, liberta, Senhor, age, Senhor, nessa vida que eu não aguento mais, Jesus. E Jesus fica caladinho.
não fala nada, não aparece, não manda um telegrama, não manda um e-mail, não manda um Twitter, um WhatsApp, não manda nada para você dizendo, espera aí, filho, daí a pouco eu estou por aí, calma. Ele fica caladinho e você vai lá e olha, ele não te respondeu no WhatsApp, no e-mail, ele não curtiu nada na sua vida. E você começa a entrar em parafuso, entrar em tristeza profunda, entrar em angústia. Quando Jesus chega e pergunta, e aí? Não, Senhor, eu quero te mostrar. Mas ele já estava enterrado, então me mostre. Ele está bem aqui, Está vendo essa pedrona aí? Ele está lá dentro. E Jesus fala assim, então tira a pedra. Diz, não, Jesus, não faz isso não. Faz isso não. Ele está aí há 4 dias, já cheira mal. Não dá certo mais não, Jesus, acabou. Eu até acreditei no Senhor. Eu até mandei uma mensaginha para o Senhor, eu até fiz um jejunzinho para o Senhor, mas sabe, o Senhor não apareceu na hora que eu precisei, agora já era, o casamento acabou, eu já fui demitido do emprego, eu já perdi meu nome na praça, eu já apanhei, eu já voltei a beber, a prostituir, eu estou numa... Aquelas irmãs estavam dizendo para Jesus, Jesus, olha aí, ele está aí, Senhor, está fedendo, está enterradinho. Nós estamos sem o nosso irmão está perdido para nós. Você está entendendo o que eu quero falar nessa noite, irmãos? Mas elas tinham chamado Jesus. Jesus, aquele a quem tu amas está doente. Jesus chegou, elas olharam para Jesus, talvez botaram a mão na cintura e disseram, mas o Senhor, hein, Jesus? Eu esperei do Senhor algo melhor. O Senhor é tão chegado da gente. Quantas refeições de banquetes nós não comemos aqui em Betânia, Senhor? Na hora que mais eu preciso do Senhor, o meu irmão Lázaro estava se perdendo e eu mandei avisar o Senhor e o Senhor não apareceu. Não era assim a alma dela, talvez? Aqui eu estou conjecturando, né, que a gente não sabe exatamente o que se passou por aquela alma. Mas talvez o que está passando pela sua alma seja algo parecido com o que eu estou dizendo. Onde você está achando que a sua demissão, que o seu prejuízo financeiro, onde você está achando que o seu casamento, que o seu relacionamento familiar, onde você está achando que algumas situações, mesmo dentro da igreja, para a sua vida, já era. Mas se você mandou chamar Jesus, ele aparece, irmãos. Ele não vem na hora que eu quero, porque ele é Senhor de todas as coisas. Ele vem na hora que ele entende que precisa vir. E ele apareceu e elas disseram, está aí, Senhor, podre, estragado, perdido. Meu irmãozinho Lázaro, que o Senhor tanto amava, está aí, Senhor, olha aí. Jesus olha para aquelas mulheres, olha para aquelas pessoas que acumularam rapidamente um grande número de pessoas, porque aquelas pessoas incrédulas, aquelas pessoas acusadoras, aquelas pessoas curiosas para ver a sua fé, aquilo que você tem professado há tanto tempo, você não diz que é crente, seu casamento está, você não diz que é crente, está falindo, você não diz que é crente, vai perder o ano, não diz que é crente, está acontecendo essa desgraça na sua vida. Cadê o seu Deus? Eu já mandei avisar ele. Eu já disse para ele como é que eu estou. E ele vem marchando, saltando sobre os montes. Seus cabelos brancos,
seus pés polidos como latão brilhante. Ele vem, mas ele vem na marcha dele, no propósito dele, na vontade dele, porque ele é ele. Aquelas mulheres, aquelas famílias ali reunidas, chorosas, porque Lázaro, a impressão narrativa é que Lázaro era uma pessoa muito conhecida da região, muito amigável, aqueles três ali eram muito conhecidos de todos. Ele está aí, Jesus, então tá bom, tira a pedra. Não, Senhor, não faz isso não, tira a pedra. Tira a pedra. Como é que não vai obedecer? O problema da gente, irmãos, é que muitas vezes a gente não quer obedecer, porque a gente já enfiou o nosso perdido lá dentro daquele buraco, nós já enfiamos a nossa causa lá dentro daquele buraco, nós já enfiamos o nosso parente, o nosso amigo, o nosso emprego, as nossas finanças, nosso casamento, nós enfiamos tudo dentro daquele buraco, botamos uma pedra e dizemos, agora já era. E Jesus está dizendo, pode tirar fora. Abre aí. Eu quero que o mau cheiro, eu quero que aquela crise terrível da sua falência, da sua reclamação, do seu luto, da sua dor, eu quero que toda essa podridão, eu quero que toda essa putrefação, que todo esse mau cheiro chegue aqui, para que todos vocês sintam, para que todos vocês vejam. E então Jesus deu uma ordem. E não importa nosso sentimento, irmão, seja qual for o nosso sentimento. Quando por conta de desgraças familiares, nós enterramos em cavernas escuras e solitários os nossos entes queridos, nós precisamos crer que a voz do Senhor ordena, e quando ela ordena, as coisas vão acontecer. Quando ela ordena, não existe nada. Aquele ponto crucial, aquele ponto onde Jesus estava conversando com Marta e Maria e dizendo para elas, tirem a pedra, aquele ponto, a intersecção do conjunto celestial com o conjunto humano estava crescendo, a intersecção estava tomando, porque o conjunto celestial, o conjunto que representa aqui Jesus Cristo, estava tomando espaço, então a intersecção que era minúscula, por uma fé que só tinha feito um convite, para que Jesus viesse, para que ele soubesse da doença do irmão perdido, que estava se perdendo. Agora essa intersecção, Jesus chega ali e começa a se mostrar, ele começa a aparecer naquele local, ele começa a dizer, espera aí, se você crer, você verá a glória de Deus. Não tenha medo, eu sou a ressurreição, ainda que você esteja morto, se creres, viverá. Ele deu uma bagunçada na mente daquelas pessoas, irmão. Aquelas pessoas nunca tinham visto nada parecido, aquelas pessoas não tinham noção do que estava para acontecer. Os discípulos de Jesus, os apóstolos de Jesus, estavam tudo boca aberta, eles não tinham noção do que iria acontecer ali. E aí Jesus chama assim, ei, casamento podre, casamento enterrado, sai daí. Ei, finança bagunçada, falida, sai daí de dentro. Ei, demissão. Ei, problema emocional, psiquiátrico, psicológico. Ei, problema, sai daí de onde você está. Eu quero que o irmão de Marta e Maria venha para fora. A putrefação, a doença, os micro-organismos, a maldade, a escuridão, a ruína, fique aí mesmo.
Mas venha para cá o irmão, venha para cá o irmão que estava perdido, venha para cá o irmão que estava morto, venha para cá o irmão que tinha sido chorado e que a família tinha ficado enlutada. Sabe, irmãos, o nosso grande problema, e eu digo isso assim, não quero assim me gabarolar, não, pelo contrário. Eu sou crente desde criança. Evidentemente, tive alguns momentos assim, meio que ovelha rebelde. Saí do aprisco, fui comer coisas venenosas, me intoxiquei, mas voltei a tempo de ser curado. Em todas essas situações que eu já vivi ao longo da vida, eu vejo que nós estamos numa geração onde as informações, que são muitas as informações que as pessoas estão tendo, são muitas as informações, cada vez mais estão distantes do sobrenatural. A intersecção entre o natural e o sobrenatural está cada vez menor. As pessoas vêm à igreja, elas querem respostas, elas querem soluções para os seus problemas. Jesus não foi dar solução para elas, tanto é que elas sentiram a dor da morte do irmão. Jesus foi mostrar quem ele é. Ele foi mostrar que o relacionamento é maior do que qualquer outra situação. O nosso problema é que nós queremos aquilo que buscamos e pedimos, aquilo que desejamos com o coração firme e forte, queremos tanto respostas de Deus, e esquecemos de que a melhor de todas as coisas é saber quem é Jesus, é se relacionar com Jesus e é mandar a notícia para Jesus. Porque no tempo dele, da maneira dele, ele vai reverter o problema ou te dar a condição necessária de passar pela situação que você está vivendo. O Senhor não nos fez para viver prejuízos, Ele não nos fez para viver em ruínas, mas essas coisas, elas não podem nos afastar do Senhor, porque ainda que estejam sepultadas, ainda que estejam podres, ainda que estejam num lugar escuro, terrível, perdido, somente a voz de nosso Senhor pode mudar isso para a sua vida. Eu já vi ao longo da minha vida cristã, pessoas viciadas em drogas, tomadas pela maldade das drogas, serem libertas completamente e se tornarem líderes do avivamento, homens e mulheres de Deus, cheias do Espírito Santo. Mulheres com vida perdida na prostituição, serem resgatadas e se tornarem cidadãs exemplares na sua vida. Não importa, irmãos, a situação do seu irmão, da sua irmã, do seu amigo, da sua amiga, não importa a situação, o seu irmão, a seus olhos e a seus sentimentos, pode estar perdido, mas aos olhos de Deus ainda há salvação. Ainda pode ser encontrado, ainda pode ser achado, e é isso que Ele quer fazer com a sua vida. É esta oportunidade que Ele está nos oferecendo. No reino de Deus, diga comigo, no reino de Deus, o lema é: se crermos, veremos a glória de Deus. Nós não podemos aceitar, irmãos, nós precisamos reagir, nós precisamos nos mostrar, nós precisamos nos esforçar. Se convidamos Jesus, nós precisamos esperar a intervenção dele. Pode demorar, pode, mas a intervenção dele virá, porque a promessa dele, a palavra dele é fiel. Pode passar os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passa. Então, se ele diz, assim será. Então, o mundo está querendo
destruir, acabar, anular completamente com tudo que é possível no sobrenatural. Se eu não tocar, se eu não ver, as pessoas estão, porque muitas igrejas, porque muitos líderes cometem extravagâncias e fazem coisas erradas, e muitas igrejas ensinam coisas que não deveriam ensinar, e tantas coisas ruins acontecem no seio da igreja, e tantos líderes fazem, as pessoas começam a se desesperar, e a se distanciar e se afastar de Deus, como se Deus fosse culpado. Não é Ele que é culpado. Eu sou humano, sujeito a falhas, a transgressões. A sua fé não pode estar pautada na minha vida. Eu não sou o seu Senhor, eu não sou o seu Deus. Eu sou um mensageiro, tão carente e precisado quanto você. Talvez mais ainda do que você, eu preciso dele na minha vida para estar aqui nesse lugar de tamanha honra, mas também de grande responsabilidade para anunciar as verdades gloriosas do reino dele. Eu não posso desistir, você não pode desistir, irmão, você não pode largar numa caverna escura, você não pode dizer esse parente não tem salvação, essa vida não tem mais jeito, esse casamento já era, essa situação não dá mais, acabou, minha vida implodiu, que desgraça, que ruína, eu estou acabado, falido e mal pago. Não pode fazer isso. Porque se você mandou a notícia para Jesus, se você disse para Jesus, Senhor, aquele que tu amas, está doentinho, está aflitinho, está angustiadinho. Irmãos, o coração bondoso do Senhor vem em nossa direção e vai nos dar o socorro bem presente na nossa angústia. Ele é o nosso bom pastor que segura na nossa mãozinha trêmula e fraquinha e diz assim, filhinho, não temas, porque eu vim para estar com você. Você vai andar por um caminhozinho estreitinho, não vai caminhar num caminhozinho difícil, mas eu estou com você todos os dias. Eu não te deixarei órfão. Aquelas irmãs, aquela população de Betânia, os discípulos de Jesus, quando viram Jesus mandando tirar a pedra, eles menearam a cabeça e disseram, meu Deus, que coisa horrível. Que coisa horrível. Quando o Senhor manda você tirar a pedra, Ele está dizendo assim, mostre o seu problema para mim. Eu quero conhecer o seu problema. Eu quero conhecer o mau cheiro que de você exala. Eu quero conhecer o pior de você. Eu quero conhecer tudo de ruim que existe em você. Me mostre tudo. Me mostre a sua família, me mostre as suas situações, me mostre tudo. Eu quero conhecer tudo. Tire a pedra, deixa eu ver, deixa eu sentir esse odor miserável, essa coisa terrível. Deixa eu sentir isso. E a gente fica com vergonha, incrédulo, achando que Deus não pode interferir, que não vai dar certo, porque as informações deste mundo secular, elas estão tão materializadas, tão naturalizadas, que não conseguem lidar com o sobrenatural, que não conseguem lidar com a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque importa que aquele que se apresente a Ele, que creia que Ele existe e que é galardoador de todos aqueles que dele se aproximam. Eu preciso dessa fé, eu preciso exercer esse ministério, eu preciso acreditar que o meu irmão perdido, que minha irmã perdida, que o meu amigo perdido, que o meu conhecido perdido, que a minha família perdida, e não queira resolver, sabe lá por quê,
só Ele sabe. Eu preciso saber que Ele me chamou da escuridão das trevas, como diz o profeta Isaías. Eis que as trevas encobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti vem nascendo o sol da justiça. A palavra do Senhor diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos estão perdidos, distantes, mas quando nós ouvimos o Senhor dizer: ei Lázaro, ei Antunes, ei Francisco, ei Gilson, ei Márcia, ei Amparo, ei Caio, sai para fora. Sai dessa escuridão terrível, venha ver o sol da justiça brilhando em sua direção, venha ver a sua salvação. Sabe, irmãos, o chofar de Deus, a trombeta será tocada. Nós, os vivos, seremos arrebatados, nossos corpos corruptíveis serão transformados em incorruptíveis. Os mortos, aqueles que foram queimados, aqueles que foram cremados, aqueles que foram despedaçados, aqueles que caíram no mar e se perderam, porque os peixes, porque as bactérias os levaram e não ficou nada, aqueles que até os ossos sumiram, a Bíblia diz que o mar, o ar e a terra dará conta dos seus mortos. E todos aqueles que dormiram em Cristo Jesus ressuscitarão em corpos glorificados. O irmão perdido, a irmã perdida, que ouviu a voz de Jesus chamando: sai daí dessa escuridão. Esse irmão, essa irmã, esse seu próximo, esse seu semelhante vai ressurgir para a glória eterna, para viver para os séculos dos séculos no reino do eterno. Você está ouvindo o que eu estou falando? Aqui nessa terra tudo é passageiro, irmãos. Nós temos hoje cerca de 7 bilhões de pessoas, milhares, bilhões de pessoas já morreram, já não se lembra mais nem que existiram, nem parentes, nem aderentes não lembra mais. Acabou tudo, a história e tudo já se foram. Mas no livro do céu, no livro da vida, o meu nome está escrito nele e o seu deve estar também. Quando o irmão perdido foi achado, porque você não perdeu a fé, porque você não perdeu a esperança, você reagiu à altura, você disse: ei, Jesus, o meu morto está aqui, o meu perdido está aqui, o meu desamparado está aqui, o meu desgastado está aqui, aquele que parece insolúvel está aqui. Olha aqui, Jesus, eu estou te mostrando. E Jesus olha e diz: eis que chegou a tua salvação, eis que chegou a ressurreição para a sua vida eterna. Oh, aleluia! As pessoas estão querendo construir reinos e impérios na terra. Não sabem elas que serão destruídas logo, logo? E os seus bens ficarão para os seus filhos se brigarem, se matarem e fazerem algazarra e desperdiçarem o dinheiro com tudo quanto é coisa. Chegou a hora, irmão, de você olhar para cima, ouvir o som do Eterno dizendo na sua direção: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Não perca a esperança na salvação bendita de Jesus. O seu irmão vai ser salvo. A sua irmã vai ser salva, o seu parente vai ser salvo, você vai pregar para ele, você vai anunciar para ele: ei, Jesus, é este meu irmão aqui, Jesus, é esta minha irmã aqui, Jesus. Você vai dizer, agora na célula de milagre, oportunidade gloriosa na célula de milagre, você vai dizer: olha, a célula de milagre tem um milagre, olha, eu mandei uma mensagem para Jesus. Jesus, quem tu amas, está na célula de milagre. Jesus vai chegar, vai olhar,
E se você não duvidar, o que vai acontecer? O milagre vai chegar. Está na hora, irmão, de você ser crente em Deus, parar de ser crente no Antunes, na Márcia, ou no pastor fulano, no pastor Beltrano. Eu não morri por você não, irmão. Eu sou tão pequenininho que nem me relacionar que presta com você eu me relaciono, irmão. Você nem me vê direito. Eu não valho nada, irmão. Mas Jesus vale tudo. Porque Jesus morreu na cruz para me salvar. Ele olhou para mim e disse: Antunes, você era um homem tortinho, perdidinho, estragadinho, doentinho, mas eu te achei nessa caverninha escura, você todo podrezinho, agora eu te chamo, venha para cá, e eu vi o Senhor Jesus, e o aceitei, e fiquei com Ele, e você vai fazer isso para si mesmo, e para o seu irmão, e para a sua irmã. O mundo pode dizer o que quiser, irmãos. O mundo pode pregar a doutrina que quiser. Mas todas essas doutrinas mundanas não chegam aos pés da doutrina do céu. Essa doutrina tão poderosa que veio para salvar e buscar o que se havia perdido. Este é o propósito do Senhor. Deus pode resolver o seu problema? Pode sim, Ele pode curar você, o câncer, o diabetes, a cegueira, a audição, Ele pode curar o coração, Ele pode curar o que Ele quiser, o problema que você tiver, Ele pode curar. Mas não é sobre isso, irmãos. Não é sobre isso, porque do dia que nós nascemos, nós já estamos morrendo. Quando nós nascemos, já começamos a morrer. Poucos dias eu era um rapazola tão bonito que até a Márcia resolveu casar comigo. Hoje ela olha para mim e fala: fui enganado, agora é tarde. O tempo passa para todo mundo, irmão. Preste atenção. Escute o que este velho pastor está lhe falando nessa noite com toda a minha alma. Se creres no Senhor teu Deus, verás a glória de que precisa. Se olhares nos olhos dele e disser a ele: Senhor, do Senhor eu preciso, ele virá em sua direção e alimentará a sua alma e o seu espírito. E não importa as doutrinas do mundo, a doutrina do céu permanece a mesma desde que ela foi editada, desde que ela foi composta. A mesma doutrina. Quem crer no Senhor será salvo, tu e a tua casa. Está na hora de você começar a mandar o recado para o céu e dizer assim: o Senhor, olha, Senhor, o meu irmãozinho está perdido, a minha irmãzinha está perdida. Isso não é acusação, não, isso é constatação. Ninguém está acusando ninguém de pior ou melhor, não. Nós estamos fazendo constatações. Aquele que não tem Jesus está nas trevas, está perdido, precisa ser achado. Eu não preciso ser desagradável, mas eu preciso ser incisivo, dizer a essas pessoas que elas precisam aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Comece a olhar nos olhos das pessoas, olhe no olho do seu irmão, da sua irmã, mesmo que ele não goste, olhe e diga assim: ei, Jesus te ama, eu mandei um recado para ele vir cuidar de você. Essa pessoa vai ficar agoniada, vai ficar assim, desagradada, mas se você fizer isso de novo, e crer, vai chegar uma hora que o poder do Senhor vai tomar essa vida, e ela vai dizer assim: vale a pena. Hoje pela manhã eu preguei sobre as armas da vitória, baseado lá em Daniel, quando o Sadraque, Mesaque e Abednego são jogados na fornalha de fogo. Eu acho fantástico que aqueles 3 rapazes dizem, ele disse: Senhor, falando para Nabucodonosor, o rei da Babilônia, nós não vamos responder sobre esse negócio. Se o Senhor Deus quiser nos livrar, bem será. Se não nos livrar, tudo bem. Eles estavam dispostos a morrer.
Eles não estavam se incomodando em morrer, mas eles não queriam perder a comunhão deles com Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Israel. E é isso que eu e você precisamos. Amém? Você crê nisso? Você aceita essa palavra em sua direção? Diga assim: quem crê em Jesus, ainda que esteja morto, viverá. E todo que vive e crê não morrerá eternamente. Você crê nisso, irmão? Você pode ficar de pé no nome de Jesus. Aleluia.